Olá, torcida rubro-negra! Campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Eu sou o Gustavo Militão e aproveito para convidar você que siga as redes sociais do Esportices Blogcast. Nosso Instagram é o Esportices Blogcast, o Twitter é o @Esportices e o nosso canal no YouTube, Esportices Blogcast. Lembrando que nós estamos também nas melhores plataformas de streaming, Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Procure por Rádio Esportices, assine e receba as atualizações na hora. A gente está esperando você. Bom, torcedor e torcedora rubro-negra, Rádio Esportices começando. E vamos falar aí, né, da semana leonina. Mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro e mais uma nova derrota do Leão. Pois é, o Leão perdeu para o São Paulo no Morumbi. E também vamos falar do rescaldo, né, da repercussão aí da decisão do Conselho Deliberativo do Esporte, que adiou as eleições no clube. Trouxemos convidados aí para debater sobre esse assunto, gente que tem a dizer desse tema tão importante para o clube e essa repercussão danada que deu aí nas redes sociais. Portanto, sem demora, vamos embora porque está começando mais uma tabelinha rubro-negra no Rádio Esportices. Tabelinha rubro-negra. Olá, torcedor, olá, torcedora! Tá começando mais uma tabelinha rubro-negra aqui no Rádio Esportices. Aqui hoje para falarmos das coisas do Leão da Ilha do Retiro, que é o Gustavo Militão. E hoje tenho aqui a companhia, a minha amiga Gabriele Martins. Tudo bom, Gabi? Tudo bom, Gustavo? Vamos agora debater aí os assuntos do Leão da Ilha. Muita coisa pra gente falar hoje no Rádio Esportices. Mas vamos começar falando de futebol, né? Vamos começar falando aí mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro, né? Pela 24ª rodada. O Sport foi até o Morumbi, em São Paulo, e para variar, perdeu, né? O Sport nunca ganhou no Morumbi na história e sai do Morumbi hoje com mais uma derrota. 1-0 diante do São Paulo, que é líder do Campeonato Brasileiro. Gol marcado pelo Luciano aos 13 minutos do primeiro tempo. E o Sport, depois dessa rodada, permanece aí a 1 ponto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Contou com a derrota do Vasco, que perdeu para o Grêmio. Foi goleado, aliás, pelo Grêmio por 4-0. E esse resultado não serviu que o Sport permanecesse na 16ª posição do campeonato. Mas vamos lá, vamos analisar aí esse jogo. Vamos falar dessa partida aí, Gabi. Me conte, quais eram as suas expectativas antes da bola rolar lá no Morumbi para São Paulo Esporte? Eu estava crente que teria um placar elástico. Inclusive, cheguei a twittar sobre isso, dizendo que seria uns 5-0, os negócios assim. E quando o São Paulo fez logo o primeiro gol, eu fiz, eita, pronto, só falta 4. Mas confesso que eu fiquei surpresa com o placar, que poderia ter sido muito pior. Acho que depois o Sport deu uma acordada, ou o São Paulo deu uma fraquejada, como vocês preferirem, mas acabou que dos resultados ruins também não foi uma goleada, né? Que ninguém merece começar a semana com uma goleada. É verdade, Gabi. Essa sua expectativa pessimista, né? Faz sentido, né? Porque na história o Sport nunca venceu o São Paulo. Só tem 2 empates no Morumbi até hoje, né? E a gente estaria enfrentando uma equipe que está num momento completamente diferente do nosso, né? A gente tá brigando para ficar na primeira divisão. São Paulo tá brigando pelo título, né? Então a minha expectativa era igual à sua. Era um medo de perder de pouco. Porque realmente as coisas estavam bem
nebulosas, né? O Sport vinha aí com um esquema, Jair Ventura mandou para campo um time com 5 homens de defesa, né? Com 5 jogadores na linha de defesa, 3 zagueiros, 3 volantes e só um atacante. O Dalberto, né? Que fez a estreia dele hoje com a camisa do Sport. E, como você bem disse, né? Tanto jogador na defesa, com 13 minutos o jogo já estava 1-0 para o São Paulo. Mas, Gabi, você achou que esse esquema, com 3 zagueiros e 3 volantes, era o ideal para jogar diante do líder ou o Sport poderia ter sido um pouquinho mais ousado? A princípio eu achei ideal por causa justamente da expectativa que eu tava de que a gente ia levar muito gol. Certo. Mas conforme o jogo foi se desenrolando, e principalmente na questão já pegando no segundo tempo com as alterações, o Sport entrou com uma outra pegada, e que se essa pegada tivesse acontecido desde o primeiro tempo, talvez o resultado tivesse sido outro, né? Poderia dar errado, poderia, mas eu acredito que teria sido mais feliz pra gente. Eu confesso a você que no primeiro tempo, a minha sensação foi um tanto de passividade. Era um esporte meio que passivo em campo, meio que conformado com o placar, né? Conformado que já tinha tomado o gol e passando aquela impressão que estava esperando, pelo amor de Deus, para terminar o primeiro tempo para ver o que é que Jair poderia fazer em termos de mudança. Eu senti o esporte muito passivo em campo, meio que apenas vendo o São Paulo jogar. E o São Paulo não percebeu isso. Porque se tivesse percebido isso, como você falou, poderia o placar ter sido muito mais elástico no primeiro tempo. Mas aí veio o segundo tempo, o Jair entra com 2 alterações no intervalo, né? Ele tirou um zagueiro e tirou um volante. Ele tirou o Maidana e tirou o Ricardinho e coloca Jonathan Gomes e Thiago Neves. E a ideia dele era preencher mais o meio-campo, colocar mais gente no meio-campo para tocar a bola. E eu senti que essas alterações, não sei se você concorda, melhoraram o meio de campo do Sport. O meio de campo melhorou, mas o problema da criatividade e a bola chegar no ataque continuou. A gente conseguiu ter mais presença de meio campo. Agora, presença de ataque, a gente não viu, não. Aquela coisa, né? Com o elenco limitado e jogando de forma absurdamente improvisada, a gente meio que cobre uma coisa e descobre outra, né? Isso. Mas concordo com você, com certeza. As alterações foram muito, muito boas. Nessa questão que, tipo, deu uma nova cara, mas ainda assim elas não foram suficientes para suplementar aquilo que a gente precisava, né? A gente não conseguiu, como você disse, ter essa questão da criatividade Uhum. para tentar novas jogadas e tentar finalizações, né? Levar perigo à equipe adversária, que inclusive faz muitos jogos que a gente não leva perigo a ninguém. Bastante, bastante. E acho que também a gente também tem que destacar uma coisa. Não foi só o Sport que melhorou no segundo tempo, mas o São Paulo também caiu muito no segundo tempo também de produção. Caiu, de fato. Caiu demais. Eu senti que o São Paulo, em um determinado momento, parecia até um pouco confuso da maneira, como a melhor maneira de entrar na área do esporte. Aí, obviamente, que a gente sabe que a qualquer momento o São Paulo, por ter melhores jogadores, ele poderia, com qualquer chegada, seria um desespero. Mas eu senti o esporte, Sim, com certeza. eu senti o São Paulo, aliás, eu senti o São Paulo confuso. Aí, no finalzinho, parece que aí o jogo voltou a ficar na mão do São Paulo de novo, teve aquela defesa do Mampoli já no finalzinho, né? Um chute a queima-roupa, né? Que ele defendeu. Defesa muito bonita. Sim. Mas ali o jogo já estava meio que encaminhado, né? Já estava meio que definido que seria do São Paulo. Enfim, eu acho que o saldo que fica é o seguinte. Enquanto não dá, o esporte não tinha tecnicamente condições de competir com o São Paulo. Mas acho que o esquema que Jair Ventura pensou para hoje deu totalmente errado. A coisa de ele achou que colocar 3 zagueiros e 3 volantes, ele iria fazer um ferrolho igual aquele contra o Atlético Mineiro. E não fez.
Sim, Não fez. Eu senti o esporte bastante. A falta de intensidade, né? Principalmente dos homens de marcação. Hoje, os três volantes hoje jogaram muito. Não jogaram bem. Principalmente o Ricardinho, que daqui a pouco até a gente vai falar dele. E é isso, né? O esporte sai de campo aí com uma derrota. Que eu vou dizer? Não foi surpresa, né, Gabi? Não era uma surpresa perder pro São Paulo. de fato, não era surpresa. Não Era era algo surpresa. totalmente esperado, né? Exatamente, exato. Mas aí a gente também contou justamente com essa questão, né? Que o São Paulo de Diniz é uma equipe, inclusive, realmente muito mais técnica do que a nossa, não tem condição de se comparar, mas eu não acho o São Paulo de Diniz esse time todo. Eu acho que ele vem contando com a sorte também do desenrolar das coisas que estão acontecendo nesse brasileiro, Sim, sim. porque tem uns momentos de que realmente o time se perde muito, apaga muito. Perde, Tanto perde. que o primeiro jogo, o jogo no primeiro turno também foi 1-0, foi um gol de Pablo, se não me engano, Sim, sim. e que depois o São Paulo também não fez mais nada. E naquela época a gente nem tava com o Jair, sabe? A gente tava, Foi o sabe? jogo que, inclusive, Eu demitiu fico, o Daniel Paulista. Foi quando o Daniel Paulista caiu, inclusive. sim, justamente. Se a gente tivesse um pouco mais de qualidade, eu acho que a gente teria aproveitado melhor essa queda de rendimento do São Paulo. Poderia até ter conseguido pelo menos um empate, mas a gente não tem qualidade para isso. Que já seria um baita no resultado, né? Conseguir um ponto Sim, com certeza. Na sequência que a gente tá aí, já, poxa, um baita resultado. já teria E sido para mim fantástico. seria quase que uma vitória, né? Ah, Porque a gente contou com a sorte da rodada, a gente contou com, inclusive, com o jogo do Grêmio com o Vasco. sim. Ouvi, inclusive, várias vezes dizendo que Diego Souza foi o melhor jogador do esporte hoje. É verdade. Eu acho até que a gente deveria, já que a gente vai falar agora dos destaques em campo, né? A gente poderia dar uma menção honrosa a Diego Souza, né? Porque graças a Com ele hoje o esporte certeza, não vai dormir na zona do rebaixamento. Mas já que é você tocou verdade. no assunto, vamos puxar então os destaques positivos aí da partida, os melhores em campo, né? Vamos Bora? começar? Então, eu vou começar, se você me permite, Gabi, eu vou começar. Pode começar. Eu vou começar, para mim, um destaque hoje da partida. Eu gostei muito da atuação de Rafael Thierry. Rafael Thierry é um jogador que eu, desde o ano passado na Série B, eu não gostava. Apesar de ter sido titular no passado na campanha do acesso. Não acho que o Sport deveria ter renovado com ele, como fez agora, renovou o contrato por 2 anos. Não acho ele um zagueiro excepcional, não acho ele um grande zagueiro. Mas eu acho que hoje ele foi bem. Ele é hoje, claramente, ele não é hoje, ele é hoje a última opção do elenco, né? Só jogou hoje porque Adriel estava suspenso. Mas jogou bem, jogou bem. Teve lá aquela intervenção que ele fez lá na defesa, quase foi gol do São Paulo, ele interviu muito bem. Eu Sim. acho que hoje ele passou ali um pouco de tranquilidade, né, na defesa. Para mim foi o melhor zagueiro em campo. Vou dar esse motorrádio aí pro Rafael Thierry. E você, Gabi, pra você quem foi o melhor em campo? Para colocar também uma outra opção, eu vou de Jonathan Gomes. Eu gosto muito dele. Acho que é um cara que, se tivesse outras pessoas para criar junto com ele, a gente teria um desempenho muito melhor. Mas acho que quando ele entrou, o time teve uma mudança, né? Mudou um pouco de cara. Uhum. Não foi suficiente para conseguir a vitória, né? Como a gente já disse, mas eu gostei muito da atuação dele. E é um jogador que eu acho, Gabi, que às vezes paga muito, paga um preço, uma conta que não é dele. Ele é sempre, às vezes, Sim, a primeira opção a ser sacado quando começa como titular. Né? exatamente. Sempre, Jair não tem muita sempre paciência com sacrificado. ele. Eu já percebi É isso. verdade. E é um jogador que eu acho que é um dos mais técnicos que hoje o esporte tem. Eu Sim, acho até que se deveria se insistir mais com ele, se dar mais confiança para ele. Porque talvez seja um dos poucos jogadores hoje que o esporte tem que pode fazer uma certa diferença técnica. sim, com certeza. No nível que a gente tá, geralmente o esporte não tem sorte com gringos, mas esse ano, com o nível do time da gente, os gringos estão indo bem, viu? Pois é, exatamente. Tem sido importante. O Mugni tem feito um bom campeonato, o Gomes tem entrado bem em algumas partidas. Leandro Bárcia peca um pouco pela irregularidade, né? Mas é um jogador que, quando joga bem, é importante.
Então Sim. a gente conseguiu dar a gente precisa dar confiança para esses caras, eu acho. E Gomes é um jogador técnico, um jogador que tem um bom passe. Eu acho que o Sport deveria dar mais confiança para ele, sim. Agora vamos para os destaques negativos. Eu e Gabriel, antes de bater no papo, e a gente chegou a um denominador comum, né, de quem foi o pior jogador em campo. Você quer anunciar o nome da fera, Gabi? Vamos lá? Vamos anunciar, então, gente. O nome escolhido aqui com unanimidade foi Ricardinho. Mais uma partida ruim de Ricardinho, né? Ricardinho é um jogador que eu consigo cada vez menos entender qual é a função dele dentro de campo. Porque é um jogador que não marca ninguém e é um jogador que não constrói também, constrói muito pouco. É um jogador muito abaixo, destoa muito. Eu estou muito preocupado, Gabi, com o nível dos volantes que a gente tem hoje. Se a gente juntar os 4 volantes que a gente tem no esporte, que jogam mais, né? Que é o Marcão, Ronaldo, Ricardinho e Márcio Araújo. Se a gente juntar e bater no liquidificador, acho que não vai dar um. Não, não dá. Com Não, certeza não não vai, dá. não dá. O E me efeito preocupa. do Venturi, desculpa, Gustavo. O efeito do venturismo em Marcão passou, né? E no próprio Ricardinho também. Passou. Tem razão, tem razão. É. O Marcão teve aquele bom momento, né? Aí teve a lesão, tá voltando agora. Ronaldo também chegou a ter um bom momento com o Jair, também agora parece que voltou a ser aquele velho Ronaldo, né, que a gente conhece. Sim. E Márcio Araújo até agora tem sido uma contratação que não deu as caras, né? E o próprio Ricardinho, como você disse, teve um momento ali que ensaiou algumas boas atuações, mas Vou dizer que foi zica daquela reportagem que a equipe do Sport fez com Adrielson e com Ronaldo, que eles falaram que ele era o volante cadeira de praia. cadeira de praia. Só se for uma cadeira de praia Zicaram ele. quebrada agora, né? Porque Zicaram ele. zicaram. Cadeira de praia, né? Pois Eu é. acho que eu até falei isso no programa passado. São os volantes de cadeira de praia quebrada, ele e Márcio Araújo. Porque não armam e não desarmam. É uma E essa cadeira de praia que não. contratação de Márcio Araújo, rapaz, até agora eu não entendi. Não, ninguém tem. Sinceramente, o É verdade. Sport faz umas escolhas que eu fico pensativa. Acho que no mínimo a gente tem que ficar pensativo mesmo. Mas agora vamos ouvir o professor Jair Ventura, né, Gabi? Vamos lá. Vamos lá ver o que ele tem a dizer sobre o desempenho do Sport na partida de hoje. A gente veio enfrentar uma equipe que está invicta dentro da competição, a gente veio enfrentar uma equipe que é a atual líder da competição e a gente perde num detalhe. A equipe competiu, concordo com você que demonstrou boas coisas. Eu acho que o mais importante é essa competitividade, você enfrentar um líder jogando na sua casa e você jogar. Nós jogamos, tivemos oportunidades também. E dentro dessa oportunidade fomos penalizados mais uma vez nesse detalhe. Mas eu falei para os meus atletas agora que se nós continuarmos com a mesma dedicação, a mesma entrega, o mesmo trabalho, esses detalhes vão vir para o nosso lado. Uma bola parada, onde a gente tinha 3 zagueiros, a gente por cima não poderia perder e acaba sofrendo um gol numa bola que veio rasteira. Um detalhe que fez a diferença do jogo, no placar, mas que a gente teve coisas boas, teve uma entrega, teve um time que não se escondeu, que jogamos, então isso serve de motivação para que a gente possa voltar aos caminhos da vitória. Nós temos uma sequência de jogos em casa e vamos encarar como uma grande decisão, como a gente encarou todos os jogos desde a minha chegada. Cada jogo uma grande decisão, que para no final do campeonato, 28 de fevereiro, a gente possa levar o Sport o mais alto possível dentro da tabela. Pronto, tá aí as palavras do professor Jair Ventura depois de mais uma derrota do esporte. Ô Gabriele, veja só, nas redes sociais hoje, depois do jogo, né, hoje, né, ele tá gravando a Esportício, né, domingo, eu vi muita gente já pedindo a cabeça do professor Jair. Eu já vi muita gente aí dizendo fora Jair Ventura. Será que o venturismo tá com os dias contados aí no esporte? Rapaz, eu acredito que sim, embora eu desejasse que não. Não que eu vá me apegar ao trabalho de Jair para a gente permanecer, mas infelizmente, quando a gente não conta com elenco de qualidade, eu estou me apegando a isso. O torcedor brasileiro já tem um histórico de ser impaciente, né, com Sim, técnicos,
e querer resolver as coisas muito nas pressas. Se encantou com o começo do venturismo, que aquele surto coletivo, foi um delírio aquilo ali, mas foi um delírio. Eu Cadê adorei o aquele surto esporte? coletivo, adorei. Cadê aquele esporte do começo do venturismo, né? Mas eu acredito que a gente, se quiser ter uma chance, a gente tem que continuar com o Jair. Ele caindo, pode crer que se eu já sou pessimista, eu vou ficar 30 vezes pior. Mas é Então aquela coisa, né? você... Oi. A gente já sabe que tem gente lá de dentro que não gosta dele, porque a cabeça dele já foi pedida lá dentro faz tempo. Uhum. A gente já soube disso aí. Mas vamos ver o que vai rolar, né? Olha, eu vou dizer uma coisa sinceramente a você. Eu acho que futebol é aquele ditado que diz, né? Futebol é resultado, né? Sim. A gente já viu aí tantos e tantos técnicos nesse campeonato que caíram, ou foram mandados ou resolveram ir embora, enfim. Se tiver aí 5 equipes que não trocaram de técnico nesse campeonato, é muito. Sim, de fato. E fazer aqui um rápido exercício de memória. O Atlético não trocou de técnico, o Grêmio não trocou de técnico, São Paulo não tem técnico. São Paulo não trocou de técnico. Se a gente achar mais um ou duas aí, é muito. Né? Rapaz, inclusive, acho que só foram esses. Eu também tô desconfiado que sim, que só foram esses 3 aí que não mudaram de técnico até agora. E assim, a gente sabe que uma derrota para o Curitiba no próximo domingo vai deixar a vida do seu Jair bastante complicada. Sim. Se a gente perder contra o Curitiba, meu filho, ele ficar, é porque não sai mais. Mas eu acredito que a gente perdendo, ele sai. Porque, veja só, a gente tá chegando numa fase do campeonato crucial. A gente tá chegando aí na 25ª rodada, né? Vão faltar o quê? 13 jogos para acabar o campeonato. Então, é muito... aquela janela de recuperação tá começando a fechar. Sim. Então, se é para mudar, a hora tá chegando. Agora, eu fico pensando, quem? Mudar pra quem, né? Mudar para quem? Vamos trocar um 6 por meia dúzia só para dar uma satisfação para a torcida? E outra coisa, eu acho o seguinte, eu não consigo imaginar que um treinador que vai chegar aqui no esporte, em termos de escalação, não vai ter muito o que fazer. Porque o elenco é esse aí. O elenco é esse aí. Vai mudar o quê? O que é que dá para mudar? A atitude, dar aquela sacudida, né? Que geralmente se fala, né? Trocou um treinador, o grupo fica alegre, fica feliz. Eu acho que depende muito do método de trabalho do treinador. Sim, com certeza. E eu acho que o esporte tem que ser muito cauteloso nesse momento, porque se for trocar de treinador, vai ter que bancar esse cara até o fim do campeonato, caindo ou não. Sim, de fato. Caindo, porque esse negócio de ficar trocando de técnico a cada crise que aparecer, não vai dar certo. Eu confesso que quando o Jair Ventura chegou aqui no esporte, eu fiquei um pouco temeroso. Não era um nome que me agradava muito. Mas ele mostrou uma organização. Ele, pelo menos, o time conseguiu ficar minimamente organizado. Mas agora se desorganizou. Então acho que ele tem que ser cobrado. Não sei se demitido. Ele tem que ser cobrado. Claro que tem que ser cobrado. O time tá jogando mal. Devia ter aproveitado mais, né? Aquela boa fase. Devia ter conseguido conquistar mais uns pontinhos. Eu acho que eu acho até, Gabi, em alguns momentos, ele quis jogar diferente. Ele quis provar que o Sport podia jogar com mais de um esquema tático, e tá provado que esse time tem que, jogando fora de casa, tem que jogar tem que se defender mesmo. Agora, não é se defender e não tentar pelo menos atacar. É ter uma organização defensiva. É ser organizado defensivamente. Não é se mandar pra cima de um Atlético, de um São Paulo, de um Palmeiras da vida, porque vai ser goleado se isso acontecer. Pois é. Ou de um Santos, vai ser goleado. Né? Quando quis jogar assim contra o Flamengo no Maracanã, em 15 minutos o Flamengo decidiu o jogo. É ser organizado.
E eu acho que esse é o grande pecado de Jair. A organização que ele trouxe defensiva para o esporte, ele não conseguiu trazer para a parte ofensiva, não. Vamos agora, torcedor e torcedora do Rádio Esportices, que já está acostumado, né, que sempre passados 5 e 5 jogos, a gente faz um balanço da campanha do esporte até aqui. O esporte, nesses primeiros 5 jogos do retorno, ele conquistou apenas um ponto, que foi na rodada contra o Ceará, na primeira rodada do retorno, 0-0 lá no Castelão. Depois disso foram 4 derrotas seguidas. E o torcedor que acompanha o Rádio Esportices lembra que eu e Arthur fizemos aqui algumas previsões sobre esses 5 jogos. Eu previa que o Sport, Gabi, ia conseguir fazer 7 pontos desses 15. Passei longe, né? Passou bem longe, mas não era uma expectativa tão absurda, né? Porque a gente realmente estava mal. Não, porque a gente tinha esses confrontos diretos contra o Atlético Goianiense e contra o Vasco. Em casa. Era jogo que a gente tinha a obrigação de vencer. Arthur fez uma previsão mais pessimista, mas errou também. Ele previu 4 pontos. E a gente só fez 1. Então, é uma coisa que dá até vontade de rir, de desespero, né? Em 4 pontos a pessoa previu e não, a gente não conseguiu nem 4 pontos. Pois é, nem 4 pontos a gente conseguiu. E agora, torcedor, a gente vai ter na sequência, a gente tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia, a gente tem 4 jogos dos 5, que vão dos 5 próximos jogos, 4 vão ser na Ilha do Retiro. A má notícia é que desses 4 jogos, 2 deles vão ser contra times que estão disputando o título brasileiro, né? Pois é. E ainda os outros 2 também jogos bem perigosos. Eu vou dar aqui a lista, torcedor. A gente joga contra o Curitiba no próximo fim de semana aqui na ilha. Duelo direto. Depois pega o Grêmio. Essa partida contra o Grêmio acontece no dia 20, às 8h30 da noite na Ilha do Retiro. Depois, no dia 26 de dezembro, o Sport vai até Goiânia enfrentar o Goiás. No dia 6 de janeiro de 2021, já no novo ano, o Sport enfrenta o Fortaleza aqui na Ilha do Retiro, às 8h30 da noite. E no dia 9, encara o Palmeiras, também na Ilha do Retiro, às 7 da noite. Então, Curitiba, Grêmio, Goiás, Fortaleza e Palmeiras serão os adversários que teremos pela frente. Eu vou dar aqui a minha previsão. Eu dei uma previsão muito otimista, eu acho que na primeira eu me dei mal. Então agora eu vou fazer uma previsão um pouco mais pessimista. Eu acho que desses jogos aqui, o Sport faz 5 pontos. 1 vitória e 2 empates. Grêmio e Palmeiras deixa pra lá. Não vou me atrever a fazer previsão. Acho que o Sport belisca uma vitória aí contra o Curitiba ou contra o Goiás. Empata um desses jogos e com o Fortaleza também um empate. Eu vou botar 5 pontos de 15. E você, Gabriele, qual é a sua previsão aí desses 5 jogos? Rapaz, eu fico bem temerosa em fazer previsão. Ousando arriscar, a gente tem um histórico muito bom contra o Grêmio. Só que o Grêmio está em uma outra fase agora nesse momento. Mas a gente já esteve. A gente já ganhou de Grêmio em ano que a gente caiu, né? No último rebaixamento a gente ganhou do Grêmio. Foi um empate em 0-0 na ilha, fechando o primeiro turno. E no jogo lá na Arena do Grêmio a gente ganhou. Não me lembro o placar agora. Uhum. Então eu aposto em vitória contra o Grêmio só por causa do histórico. E a gente venceu o Grêmio no primeiro turno, né? Nesse campeonato, a gente venceu o Grêmio lá. Sim, pois é. E tô fazendo aqui única e exclusivamente pelo nosso histórico. Não é que eu tô sendo otimista nem nada, não. É só pelo histórico. Certo. Acredito que dá para ganhar dos times que estão assim, são mais adversários diretos, né? Que no caso o Coxa e o Goiás. Mas não confio muito no Sport para isso, não. Eu vou colocar 6 pontos só por otimismo mesmo, mas é aquela coisa bem, bem ilusória. 6 eu acredito pontos. Que a gente ganha 6 pontos. Então seriam 2 vitórias aí das 5. Né? Sim, vamos tentar. Beleza. Então pronto. Então, 6 pontos, Gabriele, 6 pontos.
eu fico nos 5 pontos. Vamos torcer para o Leão fazer muito mais do que isso, porque a gente está precisando bastante. Né? Seria maravilhoso a gente errar essa previsão por muito. Claro, por muito acima dos pontos do Sport, né? Que o Sport não vai me repetir uma sequência de 1 ponto em 15 de novo. Porque se isso acontecer, aí, meu amigo, aí o drama vai ser grande, viu? Para as últimas 5 rodadas do campeonato. É isso, torcedor. Então, vamos pro próximo bloco agora do Rádio Esportista, porque agora o assunto é quente. Agora vamos falar de eleições. Entrevista. Então, gente, aqui para iniciar o nosso segundo bloco, a gente já vem com polêmica. Sabemos que o Sport adiou a questão das eleições em reunião do Conselho e ocorreram algumas repercussões, né? Tanto nas redes sociais quanto nas questões dos candidatos à diretoria do Sport. Inclusive, 2 candidatos de oposição, eles entraram com ação judicial com adiamento para o mês de março. Entre eles, a gente tem Nelo Campos, que inclusive relatou o episódio como um dos dias mais tristes da história do Leão da Ilha. E Eduardo Carvalho acusou a manobra como um golpe. Gabi, o clima ficou quente, né, depois dessa decisão aí do Conselho, né, muito mal-estar aí causado nas redes sociais, muita repercussão, muita briga, né, teve gente aí se trocando farpas nas redes sociais, e 2 candidatos, né, como você bem disse aí, dos 2 candidatos de oposição que foram à justiça para tentar anular essa decisão. O nosso colega Arthur Lima, que hoje não está aqui com a gente, né, não está participando do debate, mas ele fez questão de mandar aqui uma sonora para a gente, explicando um pouco dessas decisões dos 2 candidatos, resumindo um pouquinho o que é que cada candidato colocou nesses pedidos à justiça. Então vamos ouvir aí o que nosso colega Arthur aí fez esse resumo para a gente. Vamos lá. Fala Gustavo, fala Gabriele, fala Rádio Esportistas. Ausente hoje pelo Numútil, né? Como possibilidade aí de participar da gravação, mas vamos deixar o pitaco da gente aqui. Então, Gustavo, Gabriele, os processos, na verdade eu vou falar basicamente de um, que foi o processo do Nelo Campos, que foi o que eu tive acesso à integralidade. O que eu posso dizer é o seguinte: a deliberação do Conselho Deliberativo do Esporte está amparada na Lei 14.030 deste ano, 2020, que foi uma lei dessas temporárias que estabeleceu uma série de mecanismos de flexibilização no âmbito das pessoas jurídicas, né? Permitiu que as administrações ficassem por um tempo além do mandato, permitiu que deliberações fossem realizadas por meio virtual. Então, entre outros dispositivos e mecanismos previstos nessa lei, estava a possibilidade de pessoas jurídicas, sociedades anônimas, condomínios adilícios, sociedade limitada e associações, que é o caso do esporte, pudessem prorrogar os mandatos em razão de questões sanitárias. Né? E foi com base nesse dispositivo que foi votado um parecer, né? E foi votado o ato normativo, a portaria, que adiou para o ano que vem as eleições no esporte. É notório, e eu acho que a ação de Nelo, subscrita por Leonardo Camilo, tem absoluta razão, que houve um completo abuso de direito por parte da administração do esporte. Essa mesma administração, ainda durante a pandemia, tentou antecipar as eleições. Primeiro você externa que quer antecipar, depois você diz que não vai antecipar, aí você lança candidato, depois você retira candidato e por fim você adia. Essa construção de atos deixa claro que a intenção da direção do esporte não é necessariamente adiar por questões sanitárias, mas sim para que a situação pudesse se rearticular politicamente. E isso constitui um notório abuso de direito. O dispositivo prevê realmente, e tinha muito foco naquele momento inicial, de muita insegurança sobre como proceder, né? Mas com a possibilidade de realização de atos virtuais, com a própria frouxidão com que as pessoas têm tomado suas vidas, né, em relação a essa pandemia, fica notório que o que se pretendeu realmente não foi preservar a saúde das pessoas. Né? Isso constitui abuso de direito porque não é esse o espírito da lei.
Não é essa a intenção do legislador. Isso foi usado para uma outra finalidade. É como se eu tivesse uma chave de fenda à disposição e eu fosse usar essa chave de fenda para palitar os dentes, né? Ela não é um mecanismo adequado para isso, né? Então o esporte adia, com base nessa lei, dando um outro viés, um outro caráter a essa disposição normativa. O direito existe, o direito ele é bastante evidente, mas questões de ordem política, questões de ordem do contexto, enfim, o próprio decurso do tempo vai dificultando a concessão dessa decisão. É isso, Gusta, espero aí ter contribuído aí no debate, é isso, Gabriele. Toquem aí o programa aí com a maestria que vocês sabem. Um grande abraço e até a próxima aí. Próxima edição a gente tá junto de novo. E, obviamente, que essa decisão do Conselho, ela influiu muito, né, na questão da organização agora política, né? Porque a gente não sabe se os candidatos de agora serão os mesmos, né, nas eleições de março, se elas forem realmente realizadas em março. Inclusive, né, os debates que estavam sendo programados para acontecer aqui no Rádio Esportices nesse período, né, obviamente, foram suspensos, porque a gente não sabe qual será o quadro eleitoral daqui para frente. Então, a gente pretendia ouvir os candidatos, conversar com eles aqui no programa, e infelizmente isso não vai ser mais possível. Não vai ser mais possível ouvir, por enquanto, as propostas deles, mas é claro que com a retomada do processo, a gente vai retomar e vai fazer esses debates aqui no programa, com certeza. Houveram, apesar de muita gente ter levantado nas redes sociais que essa decisão foi uma manobra da situação para ganhar tempo e poder lançar um candidato, houveram candidatos que estão participando desse pleito que foram favoráveis à decisão do Conselho. E um deles é o Luiz Carlos Belém, da chapa Um Novo Esporte, que a gente chamou aqui para bater um papo com a gente, para ele justamente, né, explicar um pouco por que ele foi favorável à decisão do Conselho do adiamento das eleições. Então, vamos bater esse papo com ele, né, Gabi? Vamos lá? E aí, Belém, prazer novamente recebê-lo aqui no Rádio Esportices, para a gente debater aí sobre esse tema que causou tanta repercussão nessa semana, que foi a reunião do Conselho Deliberativo adiando as eleições no Esporte Clube do Recife. Vamos sim, é um prazer lhe ouvir, Belém. Vamos ver o que você tem a falar. Olá, pessoal da Rádio Esportices. Pois é, né, na segunda-feira houve uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para tratar da solicitação de alguns membros pelo adiamento das eleições. Nós, do grupo Um Novo Esporte, nós votamos a favor dessa solicitação, porque nós enxergamos que o momento está muito complicado no clube. Politicamente, os ânimos acirrados demais, alguns problemas, conversas e mais conversas de bastidores, enfim. Então, a saída do Antônio Júnior do processo, né, eleitoral também foi um alerta, e nós entendemos que estava na hora de a gente dar uma parada para dar tempo dos ânimos se acalmarem, das pessoas repensarem também, e o time também, de uma certa forma, houve uma estabilidade devido a esse processo eleitoral, mas acredito eu que quando for em março que houver as eleições, vai estar tudo resolvido. Vamos nos manter na Série A e vai estar tudo mais tranquilo. Inclusive esse problema do vírus é um problema que está atrapalhando muito, né? No mesmo dia saiu uma matéria dizendo que não iriam abrir mais para eventos acima de 300 pessoas. E a gente sabe que a eleição do esporte é um evento grandioso na cidade de Recife, o maior clube do Nordeste. Nós temos mais de 20, 30 mil sócios, enfim. Ativos, me parece que está na faixa de 11 a 12 mil, então não podemos correr esse risco nem colocar os nossos sócios em risco. Eu achei que foi muito prudente essa decisão. Belém, inicialmente como candidato da situação, o atual presidente Milton Bivar, ele surpreendentemente desistiu do processo. Deixou a situação sem candidato. Eu queria saber se você concorda
que esse adiamento das eleições foi uma, entre aspas, manobra da situação para se rearticular politicamente, como tem sido sugerido, né, por boa parte da torcida aí nas redes sociais. Veja só, eu não acho que tenha sido uma manobra, né? Milton não era candidato, depois passou a ser, depois desistiu. Realmente, ele estava meio que indeciso quanto a participar ou não das eleições. Agora, eu não acho que seja uma manobra. Eu não acho que o motivo tenha sido esse. Eu acho que o motivo realmente é essa questão tanto do vírus como dos problemas que o clube está passando, né, internamente. Então, continuo insistindo que a prudência prevaleceu, né? Mas essa questão da política pode ser também. É lógico que a gente sabe que se o Sport tiver numa Série A, o cenário político vai ser um, se o Sport tiver rebaixado, o cenário político vai ser outro. E nós da chapa Um Novo Esporte, é bom lembrar, pessoal, que nós fomos o primeiro grupo a lançar a candidatura e o primeiro grupo a estar completo. Então, acredito eu que o Novo Esporte foi o grupo mais prejudicado com esse adiamento, não é verdade? Mas nós colocamos o Sport em primeiro lugar. A nossa intenção é o melhor para o clube. Então, fizemos uma reunião interna, concordamos e sabemos, né, dos riscos, né? Que você falando aí, pode se rearticular. Lógico que pode se rearticular. E desarticular também. Em política, tudo é muito momento, a gente sabe disso. Considerando que esse adiamento foi duramente criticado pela torcida, você teme que esse seu posicionamento de ter sido a favor, né, do adiamento das eleições, ele te traga algum prejuízo político na continuidade do processo eleitoral da tua chapa? Veja só, é bom a gente deixar claro uma coisa. Pelo menos as pesquisas que foram me apresentadas, 2/3 foram a favor do adiamento. Eu vi uma pesquisa que foi me apresentada anteontem, dessa pesquisa bem votada, muito bem votada, e 2/3 foram a favor do adiamento. Lógico que essa decisão não agradou a todo mundo. 1/3 não ficou contente com isso, né? Mas foi tudo feito de acordo com as regras do clube, o estatuto do clube, mas é assim mesmo que funciona, né? Eu quero que a torcida entenda que nós que fazemos parte do Grupo Novo Esporte, liderado por mim, Sileno Lacerda, e que também tem Zusa Monteiro e Jaime Lielson no deliberativo, nós estamos preocupados primeiramente com o esporte. A gente tem que encontrar formas, né, formas e fórmulas para poder ajudar o clube. Então, como eu falei anteriormente, esse momento político é muito delicado e que estava parecendo que ia prejudicar mais ainda o clube, caso não tivesse esse adiamento das eleições. Repito, que o nosso grupo, né, que por ter sido o primeiro a ser lançado, todo estruturado, tudo montado, o chapa, conselho, tudo, é o grupo que talvez tenha sido o grupo mais penalizado. Mas a gente tem que pensar primeiramente no clube. A nossa intenção é irmos até em março das eleições, e após as eleições, se for do desejo da torcida, se Deus quiser, nós assumimos o clube e realmente transformar o esporte num novo esporte tão sonhado por todos. Belém, quero te agradecer pela participação aqui no Rádio Esportices e pela sua contribuição aqui com esse debate. Abraço aí para você e pelo Esporte Tudo. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão nos dando para falar um pouco sobre o processo. Um abraço para Gustavo, Arthur, Gabriele, vocês todos aí que fazem parte do grupo. Então, eu quero colocar à disposição de vocês para a gente falar na Rádio Esportice sobre as propostas também, né? As propostas que nós temos, né? De repente, mais perto da eleição, nós podemos participar de um debate. Quero me colocar à disposição de vocês e sempre que for necessário, estou às ordens. Um grande abraço e vem aí o Novo Esporte, viu? Pelo esporte tudo. Mas você parece que trouxe outro convidado para bater um papo com a gente, né, Gabi? E agora, gente, a gente tem uma entrevista aqui com o Eduardo Carvalho, do movimento Uma Razão para Viver. Olá, Eduardo, é um prazer recebê-lo aqui no Rádio Esportices, para debatermos sobre essa situação, né, da reunião do CD, que adiou as eleições do esporte para março de 2021. E deixa claro, né, que o Eduardo Carvalho
foi um dos candidatos que votou, né, contra o adiamento das eleições. É uma posição diferente da que tomou aí o Luiz Carlos Belém. Então, vai ser legal a gente ouvir aí esse contraponto. Vamos lá, Eduardo, um abraço aí para você, seja bem-vindo ao Rádio Esportices, casa sua. Nação Rubro-Negra, amigos e amigas do Movimento Uma Razão para Viver, meus amigos e ouvintes da Rádio Esportices. Então, Eduardo, o parecer, ele votou, né, no Conselho Deliberativo no último dia 1, alegando duas razões pontuais para o adiamento do processo eleitoral. Uma suposta preocupação do grupo de atletas do clube em relação a esses acordos financeiros firmados pela atual gestão e o contexto sanitário vivido pela nossa população em questão da pandemia do Covid-19. Você se colocou contrário ao adiamento. Quais as razões que levaram você a tomar essa decisão? Essa colocação que foi apresentada como motivo para o pedido de adiamento das eleições, ela é absolutamente estapafúrdia, não tem sentido algum. Com relação a possíveis receios do elenco em face de obrigações e compromissos assumidos pela atual gestão e que por conta da retirada da candidatura do Milton, o nosso elenco estaria com receio deles não serem cumpridos, os compromissos, eu fui claro em dizer o seguinte: Milton relacione quais foram os compromissos assumidos, assine esse documento, revelando esses compromissos para todos os pré-candidatos. De minha parte, se esses compromissos forem republicanos, honestos e factíveis, eu assumo esses compromissos, tá bom? Essa é a primeira questão. No que diz respeito ao Covid, isso é uma tremenda bobagem. Em primeiro lugar, porque há 2 meses atrás o próprio Milton solicitou a antecipação das eleições por conta da Covid, querendo que as eleições fossem antecipadas então para que a transição entre a gestão dele e a próxima gestão fosse feita de forma mais tranquila. Em seguida, não conseguindo fazer a antecipação, porque nós dissemos que iríamos entrar na justiça, ele espera até o último momento e solicita o adiamento, junto com outros cardeais, outras pessoas que se sentem donos do Esporte do Recife, de modo a justificando isso também por conta do Covid. Nós sabemos que a legislação estadual permite que as eleições serão feitas de forma presencial, inclusive o Corpo de Bombeiros esteve presente na Ilha do Retiro, na sede social do esporte, e disse que as eleições poderiam ser realizadas. Tá? Agora, é de espantar que a atual gestão, junto com seus amigos de sempre, tá? Inclusive alguns que pousam agora, querem pousar de adversários de Milton, não são, tá? Porque a única oposição que existe é a nossa, Uma Razão para Viver, não é? Admite esse adiamento. E não tomaram nenhuma providência para que as eleições fossem realizadas, pelo menos de forma virtual. É um descalabro, tá? E nós vamos lutar até o fim para que as eleições aconteçam em 2020. Certo? Então, a sua chapa, ela tem se colocado como, no momento, a que mais tem criticado a atual gestão do clube, né? Desde o início do processo eleitoral, desde o processo de campanha, na verdade. Confirmado ou não o adiamento das eleições, qual o impacto que você acredita que esta decisão do Conselho terá para a vida política do esporte? Se o adiamento das eleições ficar confirmado, tá? Da nossa parte o empenho será o mesmo ou até redobrado, no sentido de nos prepararmos e nos fortalecermos ainda mais para o pleito que vier a acontecer em março de 2021. Será um absurdo, uma excrescência, sem nenhum precedente na história das eleições do Esporte Clube do Recife. Um verdadeiro golpe. Eduardo, muito obrigada por sua participação aqui no Rádio Esportices. Vamos aguardar os próximos acontecimentos. Um abraço e pelo esporte tudo. Valeu, Eduardo. Um abraço para você, obrigado pela presença. Bom, Gabi, a gente ouviu então aí 2 opiniões aí diferentes, né? De um candidato, o Luiz Carlos Belém, que foi a favor do adiamento, e o Eduardo Carvalho, que foi contra. A gente também tentou ouvir o Nelo Campos, né? Que também foi um dos candidatos que votou aí contra o adiamento, mas infelizmente aí por meio da assessoria de imprensa, o Nelo Campos informou que nesse momento ele não vai, nem ele nem a chapa, vai se pronunciar sobre o tema, né? Eles estão focados aí nessa tentativa de reverter a decisão tomada pelo Conselho na Justiça. Então, a gente respeita e deixa aqui o espaço aberto, né, para a chapa de Nelo Campos, né, quando quiser. A Rádio Esportista está à disposição, né, para dar o espaço também para que eles possam se pronunciar. Mas não foram só os candidatos que se mexeram essa semana, não. A gente também teve uma movimentação também da torcida, né? A torcida rubro-negra também
começou a se mexer aí para tentar reverter essa decisão do Conselho Deliberativo do clube. Inclusive, no último sábado, né, no dia 5, houve um recolhimento de assinaturas, né, feita por um grupo de torcedores rubro-negros na sede lá do clube, para tentar reverter essa decisão. E uma dessas pessoas que está aí organizando esse movimento, né, que é o Movimento Esporte Democrático, é o Hugo Saldanha, né, torcedor do esporte, sócio, né, que já esteve aqui no Rádio Esportistas. E a gente chamou aqui o Hugo para bater um papo, né, com a gente sobre esse assunto, né, sobre o que é que esse movimento aí está pretendendo com essa movimentação junto à torcida rubro-negra. Então vamos conversar com ele. Olá, Hugo, prazer novamente recebê-lo aqui no Rádio Esportistas para debatermos sobre essa questão do Conselho Deliberativo que adiou aí as eleições no esporte para março de 2021. Seja bem-vindo, Hugo. Hugo, um prazer receber você aqui mais uma vez, né? A gente sempre dando espaço para ouvir a torcida e o que a torcida tem a dizer desse tema tão polêmico que foi esse adiamento das eleições. Olá, Gustavo. Olá, Gabriele. Um grande prazer estar aqui novamente e vamos lá debater esse assunto tão polêmico. Hugo, eu gostaria que você falasse para a gente como foi articulado esse grupo e a ideia de recolher as assinaturas dos sócios para reverter a decisão do Conselho. Quem é o grupo? Quem faz parte dele? E o que vocês pretendem com esta mobilização? Então, esse grupo ele foi criado logo após a reunião do Conselho Deliberativo, onde nos juntamos, né, criamos um movimento, né, o Movimento Esporte Democrático, e a partir dele foi quando a gente teve as ideias de fazer assinaturas, né. Esse grupo é formado por mim, Alonso Camelo, Cássio Diering e Guilherme Costa, né. Nós somos os organizadores, os criadores desse movimento. E o nosso objetivo, além de convocar a Assembleia Geral a partir das assinaturas, fazer valer nossa voz, né? Além disso, é fazer com que o esporte seja um clube mais democrático, né? Gerido por pessoas extremamente profissionais, sérias, né? E sem nenhum tipo de vaidade com cargo, né? Não sei se o sócio sabe, mas a voz soberana do clube, do esporte, não é o Conselho Deliberativo, é a Assembleia Geral. Isso está no Estatuto. Então, nós temos a voz, inclusive para fins eleitorais. Quem elege um presidente do clube não é o Conselho Deliberativo, são os sócios. Então, acho que muitas vezes o sócio não pensa isso. E você acredita, Hugo, que a manutenção da decisão do Conselho de adiar essa eleição vai causar um esfriamento da relação clube-torcida ou ela vai causar uma espécie de efeito reverso, né? Ou seja, ampliar o engajamento político por uma parte da torcida que está insatisfeita aí com as coisas que estão acontecendo no esporte. O que é que você acha? Essa relação de clube com a torcida já vem sendo desgastada há muito tempo, né? E desde o começo desse ano, por exemplo, só teve desgaste, só teve confusão, só teve desgosto, né? Por todas as campanhas que fizemos nos campeonatos que disputamos. E o Conselho Deliberativo, né, os seus membros, a grande maioria, que também não foram todos, mas a sua grande maioria só encerrou a vergonha, né, que foi esse ano. Foi só a cereja do bolo. E o que o movimento está querendo fazer é justamente salvar o ano 2021, né? Porque com essa decisão do Conselho, o ano 2021 já começa extremamente prejudicado. Por questão de contratação, tem muito atleta que vai sair. E assim que terminar o Campeonato Brasileiro, em fevereiro, acho que 2 ou 3 dias depois, já começa o brasileiro, o pernambucano, né? Então, a gente já vai ter jogo Copa do Brasil em cima também. Inclusive, seria antes da eleição, que está prevista para março. E essa relação, ela nunca teve boa. Na verdade, ela acho que poderia
tá amena, né? Tá um pouco mais tranquila, com aquele torcedor mais popular, né? Aquele torcedor que tá ali querendo ver o time ganhar, né? Não tá muito por dentro dos bastidores, das coisas que acontecem. Mas pro torcedor que tá ali brigando dentro do clube, querendo que o clube seja gerido por pessoas e profissionais, né? A relação é extremamente desgastada. Então, a gente vai lutar para que no futuro essa relação ela volte a ser boa, né? Independente da gestão que esteja no comando em 2021, né? Isso aí também é um grande ponto que o movimento ele não é a favor, não chegou a apoiar, não vai chegar a apoiar oficialmente nenhum candidato. Cada integrante do movimento tem sua opinião, vai votar no candidato que quiser. Mas oficialmente o movimento não vai fazer nenhum tipo de apoio a nenhum candidato, porque o objetivo agora é fazer com que o clube não sofra esse prejuízo, né? Queremos agradecer a Hugo Saldanha por sua participação aqui no Rádio Esportices e vamos aguardar os próximos acontecimentos desse processo. Um abraço e pelo esporte tudo. Abraço, Hugo. Valeu, boa sorte aí. Eu que agradeço, amigos, e vamos aí lutar contra esse golpe instaurado dentro do esporte e vamos torcer pela permanência na Série A e que 2021, com a nova gestão, independente de quem assuma, que seja totalmente benéfica e que a gente possa ter muita alegria com o esporte no próximo ano. Um abraço a todos e pelo esporte tudo. Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão. Bom, Gabi, tá aí, né? Demos espaço também à torcida rubro-negra, né? Que ficou também uma arara com esse adiamento aí das eleições por parte do Conselho Deliberativo do clube. E agora a gente fica pensando, né? Quais vão ser os impactos que essa decisão vai trazer para a vida política do Esporte Clube do Recife? Porque a gente já tem um clube que é rachado politicamente e essas fraturas agora vão estar cada vez mais expostas, né? Eu confesso a você, Gabi, que me causa muita preocupação quando eu vejo, por exemplo, dirigentes como Wanderson Lacerda, que é um dirigente que já está no esporte há muito tempo, tratando o assunto como uma coisa besta, né? Como que a decisão do conselho fosse uma coisa natural que não vai trazer nenhum prejuízo ao clube. Me causa muita preocupação isso, porque eu não sei se ele sabe, e se ele sabe, finge que não sabe, que o Sport vai ser o único clube no futebol brasileiro da Série A que tinha eleições marcadas para esse ano e adiou. Eu acho que isso é uma tremenda irresponsabilidade, de uma tremenda até falta de respeito com os sócios. Eu queria ouvir tua opinião, Gabi, sobre isso. O que é que você acha que esse adiamento vai trazer de impactos aí para o esporte no futuro? Então, Gustavo, foi uma manobra, eu acredito sim que foi uma manobra da situação, para dar uma segurada aí, uma acalmada nos ânimos e pensar no que fazer, e também surfar numa possível melhora do esporte, porque devem estar contando com isso, né? A gente sabe que, de fato, a situação ajudou muito a gente na questão do acesso para a Série A, mas esse ano podiam ter montado uma equipe com maior qualidade, mesmo com a questão financeira, e decidiram. A gente sabe que certos jogadores foram sumariamente vetados, jogadores que podiam dar resultado, e a gente podia estar em outro momento agora, né? Alô, Diego Souza! Pois é, mais uma viúva aqui. Mas aquela coisa, né? Que se o esporte melhorar, a gente ficar, com certeza, viu? A situação vai se aproveitar e vai surfar nesse último suspiro de venturismo para se manter, viu? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que a situação... discordo de Belém quando ele diz que não foi uma manobra. Me desculpe, Belém, mas eu vou discordar de você.
Eu acho que foi uma manobra clara da situação. Ninguém destitui 12 dirigentes que estavam trabalhando no clube para participar apenas da votação. Sim, isso não é uma coincidência. Fica muito claro que foi uma manobra, sim. Que a situação fez isso para ganhar tempo, porque ela quer esperar o resultado do Campeonato Brasileiro. Se o Sport for rebaixado, obviamente que ela não vai apresentar candidato. Se o Sport ficar na primeira divisão, é claro que eles vão apresentar um candidato. Que pode ser Milton ou não. Pode ser outro candidato também. Né? Até já começo a acreditar que não será Milton. Né? Não deve ser mesmo Milton, porque acho que ele se desgastou muito com esse episódio. Ficou com a imagem muito arranhada. Mas a gente sabe que mesmo com essa imagem arranhada, se ele der na telha de ser candidato, ele é um cara forte. Ele é um candidato forte. Né? É um candidato fortíssimo. Porque a situação... E de fato... Oi. Sim, Fábio. Pode falar. Não, porque assim, Gabi, a situação... Quando você sendo essa situação, você tem o poder, você tem o chicote do jogo na mão. Os outros é que tem que correr atrás de você. Então, mesmo que Milton Bivar esteja desgastado e tenha feito essa pataquada, porque isso é culpa dele, né? O que está acontecendo agora é muito parte culpa dele. Com certeza. Se ele resolver voltar a ser candidato, obviamente que ele terá muitos votos. Sim, de fato. Então, eu fico muito temeroso com o que vai acontecer. E outra coisa, né? Essa história de dizer que colocar a culpa no adiamento da eleição por conta da pandemia, me desculpe, mas o Sport teve muito tempo para se preparar para essa eleição. Todo mundo sabia que em dezembro a pandemia não ia acabar. Em dezembro. Sim. Né? Então o Sport já desde setembro já poderia ter se preparado, poderia ter criado um plano aí para a eleição ser feita de modo virtual, ou para se fazer a eleição em sistema de drive-thru, fazer a eleição em 2-3 dias, né? Para não ter ali aquela aglomeração na sede, restringir o acesso de pessoas ali para votar. Então você poderia ter criado N coisas para a eleição ter acontecido. Ou seja, não criaram e não pensaram nisso porque não quiseram. Né? Inclusive, Gustavo, eu acho que é um argumento muito falho no ano que a gente teve processo eleitoral no país, né? Exatamente. Porque se a gente conseguiu fazer com um quantitativo de gente imensamente maior, como é que a gente não consegue organizar a quantidade de sócios que a gente tem? Pois é absurdo. O número de votantes na eleição do Sport em média ali é em torno de quê? De 4 mil pessoas só. A gente tem mais de 20 mil sócios aí, mas só 3, 4 mil é que vão votar. 4, 5 mil no máximo. Sim. Você poderia muito bem dividir essa eleição em 2 dias. Por que não? Sim. E tem categorias de sócio que, inclusive, não podem votar. Exatamente. Outra coisa que eu acho absurdamente errado. Você é sócio, você devia ter direito a voto. Também acho. Também concordo com você. Uma coisa, né? O Sport tem um histórico também de gestões de presidentes que vivem no fantástico mundo de Bob. É uma coisa absurda. É sempre um absurdo atrás de um absurdo e eles vão colocando coisas até chegar numa situação insustentável. Acredito eu que o insustentável de Bivar tenha chegado agora. Com isso aí... Enfim, vamos torcer aí para que as coisas se esclareçam, né? Para que a gente tenha aí uma decisão diferente da que o Conselho tomou, pensando no bem do esporte. Porque eu não concordo e ninguém vai tirar da minha cabeça que essa decisão que o Conselho tomou foi pensando no bem do esporte. Não foi. Quem pensa no bem do esporte não teria votado a favor do adiamento das eleições. Com certeza. Não tenho nem o que tirar nem pôr da sua fala agora, sabe? Pois é, meus amigos, o mundo gira e a terra plana capota. No momento em que nós estávamos finalizando a edição do Rádio Esportistas 28, saiu uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco que determinou que
que o pleito para o biênio 2021-2022 no esporte aconteça na data marcada originalmente, no dia 18 de dezembro, das 8 às 18 horas, podendo acontecer inclusive de maneira remota, ou seja, né, o voto virtual. Vamos lembrar que essa decisão cabe recurso. De acordo com o juiz Dário Rodrigues Leite de Oliveira, o adiamento do pleito vai contra o que prega as diretrizes estatutárias do esporte e pode causar um dano imensurável. Pois é, de acordo com o magistrado, na decisão, o pleito deve acontecer no prazo marcado anteriormente, cumprindo todas as determinações sanitárias, né, por conta da pandemia do coronavírus, limitando a presença de pessoas na sede e também, obviamente, abrindo a possibilidade de que essa eleição seja online. É bom lembrar que se o esporte não cumprir essa decisão, foi concedida a favor do candidato Eduardo Carvalho, né, do movimento Uma Razão para Viver, se o esporte desobedecer essa determinação, poderá ter o ônus de incidência de multa diária que arbitro em R$ 1.000, limitada esta a R$ 100.000 em caso de inobservância. Palavras aí do magistrado. Portanto, as eleições no Esporte Clube do Recife, por hora, voltam para a data original, 18 de dezembro. O Rádio Esportistas, evidentemente, vai acompanhar tudo e os andamentos aí dessa decisão a gente vai trazer na próxima edição do programa, tá bom? Curtinhas. E pela 16ª rodada do Brasileirão Sub-20, o Sport derrotou o Vasco por 3-1 na Ilha do Retiro. Os gols foram marcados pelo meio-campo Ferrugem, 2 vezes, e o centroavante Pedro Bartoli. Os Leões da Base chegaram aos 20 pontos na tabela, se mantendo na 12ª posição. O próximo jogo é contra o Botafogo no dia 9, lá no Rio de Janeiro, no Cefat. E também na quarta-feira da semana passada, o Sport entrou em campo, o Sub-17 conseguiu um bom resultado na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Leãozinho derrotou o Londrina por 3-0. Os gols foram marcados pelo meia-atacante Gabriel Estevanato, que fez 2 gols, e o outro foi marcado pelo centroavante Porto. O jogo da volta será na próxima quarta-feira, também dia 9, no Estádio do Café, em Londrina. O Sport vai promover, entre os dias 17 e 20 de dezembro, a primeira Copa Esporte de Basquete Feminino, no ginásio Marcelino Lopes, na Ilha do Retiro. Clubes de universidades e colégios estão aptos a participar dessa competição, que vai premiar o campeão com o troféu João Damaso. Também haverá premiações para as 2 primeiras colocações. A competição seguirá os protocolos de saúde do governo estadual e a apresentação da triagem de todas as atletas será divulgada em até 5 dias antes da partida. O clube ainda fará a triagem oficial, fornecendo alojamento a custo baixo para as equipes de fora do estado que desejam participar. E em preparação para o Campeonato Pernambucano da categoria Sub-15, no próximo dia 8, o Sport estreia na Aldeia Cup. A competição, com 2 grupos de 4 times, contará com equipes tradicionais do Nordeste. O Leão está no grupo A, ao lado do Bahia, Náutico e Juazeiro. Os jogos serão entre os dias 8 a 10 de dezembro e os 2 melhores do grupo avançam às semifinais do torneio. O técnico Luan Moreira destacou que esta competição será importante para manter o progresso e competitividade dos atletas leoninos depois da longa parada do futebol de base durante a quarentena. Sorte aí para os meninos do Leão. Aí, portanto, as curtinhas do Leão. Gabriel, antes da gente fechar aqui, né, vamos também, né, falar um pouquinho de futebol feminino, né, o esporte que se despediu aí do Campeonato Brasileiro da A2, né, não vai ter a chance de subir esse ano, mas a gente já teve aí na A1 campeão brasileiro, né, o Corinthians foi o campeão brasileiro feminino. Então, Gustavo, do que não teve de gols, né, no jogo de ida, foi 0-0, a gente teve no jogo de volta 6 gols na noite de hoje, lá na Neoquímica Arena, e o Corinthians saiu vitorioso, levantou a taça aí com um placar de 4-2. Os gols do Corinthians foram marcados por Gabriela,
2 de Gabi Zanotti, 1 de Vitória. E do lado do Avaí, a gente teve Tawane e Lelê. A questão de que o time do Sport fez uma campanha ainda melhor do que quando foi rebaixado, mas ainda assim a gente sente a dificuldade, né? Gabi, eu tenho uma pergunta, só pra gente arrematar esse assunto. Você vendo aí, em termos de estrutura dessas equipes aí da primeira divisão, o que a gente pode tirar de lições aí que o esporte pode aplicar no futuro? Porque a gente vê que a diferença é muito grande, né, de estrutura dessas equipes. Gritando. O trabalho que eu vou usar o exemplo do Corinthians, tiveram outros bons trabalhos também, inclusive com times que não dispõem uma estrutura boa para a equipe feminina, exemplo do Internacional, que as meninas treinam praticamente num buraco, e tiveram ainda assim um bom desempenho. Mas a questão do Corinthians é de exemplo, inclusive até para time masculino, porque o time masculino do Corinthians não está numa boa fase. E o trabalho que vem sendo executado com as meninas é excelente. Sem dúvida. Serve de inspiração para a gente entender, né, que tem que ser feito um trabalho de base, investir nas meninas mais novas e entender que o futebol feminino, além de poder ser rentável, ele tem que ser respeitado. Porque se for nessa lógica só do dinheiro também, não está fazendo muita coisa, não. Mas a gente sabe que os times gastam pouquíssimo, o Sport mesmo gastava pouquíssimo com o time feminino, ainda assim, com a história de corte de gastos, resolveram dispensar uma equipe sólida, que tinha uma constância muito boa, era realmente uma equipe muito regular no brasileiro, embora não tenha chegado a conquistar nenhum título brasileiro, a gente tinha uma equipe muito boa e foi simplesmente descartada a troco de nada, né? É verdade, com certeza. Então atenção, candidatos aí à presidência do esporte. Vamos olhar aí com mais carinho pro futebol feminino. Com certeza. E os outros esportes amadores também, porque a gente tem que também. Que não são valorizados. Esporte Clube do Recife. Nunca vamos esquecer disso. É isso, torcedor. Estamos aqui, então, encerrando aqui a nossa tabelinha rubro-negra de hoje. Mas vamos aí, antes da gente terminar, vamos mandar um abraço aí pros nossos amigos aí, pros nossos ouvintes. Eu quero mandar um abraço aí pro meu amigo Bruno Santos, ouvinte assíduo do Rádio Esportistas, né? Ele ouve sempre o nosso programa. Alô, Bruno, um abraço aí pra você. Muito obrigado pela audiência. Tem abraço também pra mandar, Gabi? Tenho sim, tenho um abraço para mandar para o meu pai e para o meu tio, que apesar de serem tricolores, são ouvintes assíduos do Rádio Esportista. Coisa boa. Acho muito interessante que a gente tá vencendo umas barreiras aí, né? Pois é, Rádio Esportista. As barreiras da rivalidade. E também um abraço que eu gostaria de mandar para o meu namorado, que ele mora lá na Paraíba. E o Rádio Esportista já chegou até lá, né? Opa, ele ouve, agora tá vendo? Ouve sempre. Fronteira de todo lugar. Então um abraço pra Vitor aí. Valeu, Vitor. Um abraço pra você também, cara. Um abraço pra você. Pois é, gente. Ponto final, então, aqui no Rádio Esportistas dessa semana. Gabriele Martins, obrigado pela presença. Foi um prazer bater uma bola aqui com você no Rádio Esportistas. E vamos torcer que o próximo a gente tenha notícias melhores do Leão pra dar pra nossa torcida, né? Gustavo, assim esperamos, né, que tenha uma reviravolta aí para que a gente volte a falar de coisa boa. Tomara. É sempre um prazer estar aqui. Opa, prazer é nosso, Valeu, gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado aí a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima. Pelo Esporte e Tudo. Valeu, se cuidem. Tchau, tchau. Siga a gente nas redes. No Twitter, @Esportices. E no Instagram, @EsporticesBlogcast. É fim de papo nesta edição do Rádio Esportices. A gente agradece o carinho da sua audiência e a sua companhia. Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora leonina. Pelo Esporte Tudo. Se cuidem e até o próximo programa. Tchau.